Bem-vindos a uma aventura épica. Nessa viagem, acompanharemos Hércules em sua jornada de redenção, cumprindo os lendários 12 trabalhos. Preparem-se para conhecer criaturas fantásticas e inimigos poderosos. Numa época antiga, onde os feitos dos heróis eram tecidos na trama do destino humano, Héracles emergiu como uma figura lendária. Tudo começou quando, ao libertar a cidade de Tebas do tributo aos Mínios, o rei Creonte, filho de Meneceu, ofereceu a Héracles a mão de sua filha mais velha, a encantadora Mégara, que lhe presenteou com vários filhos. Anos depois, num acesso de loucura provocado por Hera, Héracles matou os filhos tidos com Mégara. Após recuperar a sanidade, Héracles foi consultar o oráculo de Delfos sobre o meio de se redimir desse crime e poder continuar com uma vida normal. O oráculo ordenou-lhe que servisse durante 12 anos a seu primo Euristeu, rei de Micenas e de Tirinto. Pondo-se Héracles ao seu serviço, o rei simpatizante de Hera impôs-lhe, com a oculta intenção de o eliminar, perigosíssimos trabalhos, dos quais o herói saiu vitorioso. O leão de Nemeia era uma criatura que aterrorizava a planície de Nemeia, na Argólida, causando pânico em toda a região. A fera terrível apresentava um couro impenetrável, tornando impossível sua morte por um homem comum. Aqueles que ousavam enfrentá-lo ficavam aterrorizados com seu rugido, audível a quilômetros de distância. Nenhuma arma conseguia perfurar o couro do animal, e todos os que tentavam atacá-lo com lanças ou flechas acabavam sendo devorados. O rei Euristeu, como primeira tarefa imposta a Hércules, ordenou que ele derrotasse o leão de Nemeia, visando por fim à devastação causada pela criatura. Inicialmente, Hércules tentou atingir o leão com flechas sem sucesso. Frustrado, o herói desferiu um golpe poderoso na cabeça da fera com sua clava, fazendo-a cair desacordada. Em seguida, estrangulou o leão e extraiu seu couro com as próprias garras, uma vez que nenhuma arma de ferro conseguia cortá-lo ou perfurá-lo. A partir desse feito, Hércules passou a utilizar a pele do leão como um manto protetor, tendo a cabeça da criatura como elmo. A Hidra de Lerna era um monstro que habitava um pântano, junto ao lago de Lerna, na Argólida. Possuía um corpo de dragão e múltiplas cabeças de serpente. Uma característica notável era a capacidade regenerativa de suas cabeças. Algumas vezes, quando se cortava uma cabeça, cresciam duas em seu lugar. A letalidade da Hidra era tanta que matava os homens apenas com o seu hálito e os comia. Aqueles que se aproximavam dela enquanto dormia experimentavam um terrível tormento, morrendo simplesmente ao cheirar seu rastro. Como segundo trabalho, o rei enviou Hércules para matar o monstro. Nessa missão, Hércules foi acompanhado de Iolaus, seu sobrinho. Inicialmente, Hércules tentou esmagar as cabeças, mas a cada uma que cortava, surgiam duas no lugar. Decidiu então mudar de tática, e para que as cabeças não se regenerassem, pediu a Iolaus para que as queimasse com um tição logo após o corte, cicatrizando desta forma a ferida. Sobrou então apenas a cabeça do meio, considerada imortal. Hércules cortou e enterrou a última cabeça com uma enorme pedra. Assim, o monstro foi morto. Instruído por Atena, Hércules, após matar a Hidra, aproveitou para banhar suas flechas no sangue do monstro para torná-las venenosas. O rei Euristeu não considerou este trabalho válido, pois o herói teve ajuda.
Nas encostas majestosas do Monte Cerineu, na lendária Arcádia, habitava a corça Cerínia, conhecida também como corça serinita. Com chifres resplandecentes de ouro e pés de bronze, ela desafiava o vento com uma velocidade assombrosa, sem mostrar sinal algum de fadiga. A corça encontrava refúgio sob a proteção do templo dedicado à deusa Ártemis, a quem era consagrada. Contudo, por trás da magnífica criatura, ocultava-se a história da ninfa Taígete, que, para fugir à perseguição de Zeus, foi transformada por Ártemis no magnífico animal. No terceiro desafio enfrentado por Hércules, ele recebeu a missão de capturar a corça Cerínia. A caçada à corça Cerínia se desenrolou nos domínios selvagens da Arcádia, impondo a Hércules uma tarefa extraordinária: capturar a ágil criatura sem matá-la. Determinado em sua missão, o herói se lançou na perseguição, atravessando trilhas intricadas e densas florestas, consciente de que um movimento precipitado poderia comprometer o sucesso da empreitada. Os passos de bronze da corça ecoavam como uma melodia desafiadora na terra, enquanto Hércules, incansável, rastreava a criatura pelos vales serenos e encostas íngremes do Monte Cerineu. O desafio tornou-se ainda mais complexo, exigindo do herói não apenas resistência física, mas também astúcia e habilidade para capturar a corça sem infligir ferimentos graves. Ao longo da caçada, guiado pela necessidade de preservar a vida da criatura, Hércules feriu-a de leve com uma flecha, cumprindo assim a ordem de não matar. O tempo transformou a jornada em uma provação intricada, com o herói seguindo os rastros da corça através de trilhas estreitas e bosques densos. O clímax se desenrolou nos domínios do Monte Cerineu, quando, após um ano de perseguição incansável, Hércules alcançou a corça. Apesar da resistência da criatura, o herói cumpriu a tarefa que exigia não apenas força, mas também compaixão e destreza. Contudo, ao se deparar com Ártemis, protetora da corça, Hércules enfrentou um dilema. A deusa interveio para impedir que ele levasse a criatura ao rei Euristeu. Demonstrando sagacidade e diplomacia, Hércules dirigiu-se a Ártemis com respeito. Reconhecendo a importância da corça, comprometeu-se a devolvê-la sã e salva, após cumprir a ordem do rei Euristeu, assegurando que sua captura seria apenas um testemunho de sua habilidade sobre-humana. Com essa promessa, Hércules conquistou não apenas a confiança de Ártemis, mas também a permissão para prosseguir com sua jornada e cumprir a demanda do rei. Após apresentar o animal ao rei, Hércules a devolveu ao Monte Cerineu, cumprindo sua palavra. O javali de Erimanto era um ser colossal que vagava pelas sombrias florestas da Arcádia. Sua pelagem espessa e grisalha era como uma armadura intimidadora. Os olhos ferozes e as presas curvas denunciavam uma ferocidade incontrolável. Descia todos os dias do Monte Erimanto para assolar a vizinhança. Cada passo do javali reverberava pelo chão. Sua agilidade surpreendente tornava-o uma figura esquiva, capaz de desaparecer entre as densas folhagens antes que qualquer caçador pudesse reagir. Seu guincho ecoava pela paisagem, um som selvagem que instigava temor em todos os que ousavam desafiar essa besta lendária. Os corajosos, que se aventuravam a enfrentar o javali de Erimanto, descobriam que sua força era tão formidável quanto sua aparência. Suas presas afiadas e poderosas não conheciam iguais, tornando qualquer confronto em uma batalha contra uma força da natureza. A busca por dominar ou derrotar o javali de Erimanto era um desafio que apenas os mais destemidos e habilidosos se atreviam a empreender. Esse foi o quarto trabalho de Hércules. Hércules, imbuído de coragem, lançou-se na perseguição do javali de Erimanto.
As montanhas imponentes de Erimanto serviram como o cenário para o embate entre o herói e a fera. Com berros poderosos, Hércules ecoou sua presença pelas encostas rochosas, forçando o javali a abandonar seu esconderijo no topo da montanha. A fera, inicialmente resistente, foi compelida a enfrentar a ira do herói que se aproximava, desencadeando uma perseguição eletrizante através da neve que cobria a região. A paisagem gelada tornou-se o campo de batalha, com Hércules perseguindo implacavelmente o javali, cujos passos ágeis deixavam marcas na neve fresca. A corrida continuou por entre bosques densos e desfiladeiros desafiadores. A perseguição prolongou-se, testando a resistência e a habilidade do herói, até que finalmente o javali, exausto, não pôde mais fugir de seu perseguidor. Hércules aproximou-se cautelosamente do cansado javali de Erimanto e, com astúcia, conseguiu capturá-lo. Com a fera dominada, o herói ergueu-a sobre seus ombros, carregando a conquista até o palácio de Euristeu, em Micenas. Ao apresentar o formidável troféu diante de Euristeu, a reação do rei foi de pavor imediato. O monstro, agora subjugado, provocou um arrepio na espinha do soberano. Temendo pela própria segurança, Euristeu recuou precipitadamente, escondendo-se numa grande ânfora que mantinha no palácio para situações de perigo iminente. Sob o céu cintilante da Hélida, erguia-se o vasto reino de Álgias, conhecido por suas terras férteis e, sobretudo, por seu rebanho impressionante. Álgias era um homem de porte imponente, apesar de sua idade avançada. O rei tinha um orgulho inabalável de seus estábulos, que abrigavam o maior rebanho de bois e cavalos do mundo grego. Diziam que seus rebanhos eram os mais saudáveis de toda a Grécia, protegidos por favores divinos que garantiam fertilidade e prosperidade inigualáveis. Esses estábulos eram mais do que simples depósitos de animais. Com uma arquitetura robusta, suas paredes de pedra escura testemunhavam décadas de acúmulo de estrume, criando montes de sujeira endurecida pelo tempo. O chão era uma mistura escorregadia e mal cheirosa de palha podre, lama e dejetos. Álgias, porém, não se importava. Para ele, limpar os estábulos seria um desperdício de esforço e recursos. Criados e pastores só se aventuravam lá quando estritamente necessário, protegendo-se com panos embebidos em ervas aromáticas. A situação era tão extrema que surgiram boatos. Diziam que o próprio Hades tinha inveja da podridão daqueles estábulos. No imponente salão do palácio de Micenas, Euristeu observava Hércules com um olhar calculista. O rei buscava constantemente formas de humilhá-lo, transformando seus trabalhos em provações desafiadoras e, muitas vezes, degradantes. Desta vez, a tarefa não envolvia monstros aterrorizantes nem objetos lendários, mas algo aparentemente trivial: a limpeza dos estábulos do rei Álgias, na Hélida. A missão parecia simples à primeira vista, mas o verdadeiro desafio residia no prazo. Apenas um dia. A intenção de Euristeu era clara. Ele queria reduzir Hércules, o herói que enfrentara monstros e lendas, a um mero serviçal, subjugado por uma tarefa que, além de difícil, carregava uma conotação humilhante. Ao chegar a Hélida, Hércules encontrou um reino próspero, mas impregnado pelo cheiro inconfundível dos estábulos de Álgias. O odor era tão intenso que parecia envolver toda a região. Guiado por servos relutantes, Hércules foi levado ao grande salão do palácio, onde o rei Álgias o aguardava. Hércules se apresentou, informando que havia sido enviado para limpar os estábulos conforme o comando de Euristeu. Álgias, inicialmente surpreso, lançou uma gargalhada que ecoou pelo salão. A ideia de um homem, ainda que um herói renomado,
Conseguir realizar tal façanha em um único dia parecia absurda. Augeas, confiante na impossibilidade da tarefa, propôs uma aposta. Ele prometeu a Hércules 1/10 de seu valioso rebanho caso os estábulos fossem completamente limpos em um único dia. Para o rei, a aposta era segura. Nenhum mortal poderia realizar tal trabalho. Hércules aceitou sem hesitar. Augeas, ainda rindo, ordenou que os servos levassem o herói aos estábulos. Diante da vastidão dos estábulos e do pouco prazo, Hércules sabia que só força não bastaria. Enquanto examinava o terreno, sua atenção se voltou para os rios Alfeu e Peneu, cujas águas corriam caudalosas não muito longe dali. Sem perder tempo, Hércules pegou uma pá e começou a cavar canais em direção aos rios. Trabalhava com precisão e rapidez, criando sulcos profundos na terra que guiariam as águas até os estábulos. Os servos de Augeas, que observavam de longe, riam e murmuravam entre si, descrentes de que aquilo pudesse resolver um problema tão antigo e monumental. Mas Hércules continuou. Ele abriu brechas nas paredes laterais dos estábulos, criando saídas estratégicas para que a água pudesse levar a sujeira embora. Em seguida, deslocou grandes pedras e troncos para redirecionar o curso dos rios, forçando-os a mudar sua rota. Quando as primeiras torrentes começaram a invadir os estábulos, o impacto foi imediato. A lama acumulada durante anos começou a se dissolver e a ser arrastada pela correnteza. Hércules, atento a cada detalhe, ajustava as brechas e canais para manter o fluxo controlado, garantindo que a água não inundasse o restante do reino. À medida que as águas corriam, os servos antes descrentes ficaram em silêncio. Onde antes havia montanhas de sujeira endurecida, restavam apenas pedras lavadas e pisos reluzentes, revelados pela primeira vez em décadas. A limpeza prosseguiu sem descanso até que, ao pôr do sol, os estábulos estavam completamente purificados. Os rios, agora voltando ao seu curso original, carregavam consigo os vestígios do desafio vencido. Augeas, informado do sucesso, não conseguiu esconder o espanto. Ele relutava em acreditar no que via. Os estábulos, que por tanto tempo simbolizaram sua negligência, haviam sido transformados em um espaço digno de sua fama e riqueza. Porém, o orgulho de Augeas falou mais alto. Temendo perder parte de seu valioso rebanho, o rei tentou negar o acordo. Alegou que Hércules só conseguira realizar o feito porque utilizara os rios e que, portanto, o trabalho não havia sido fruto de esforço pessoal, mas sim de artimanha. Hércules, indignado, exigiu a recompensa prometida. Mas Augeas recusou-se a cumprir sua palavra e expulsou o herói de sua corte, confiando que sua posição de poder o protegeria. Augeas se preparou para a guerra. Primeiro exilou seu filho Fileu, que havia defendido Hércules, e depois buscou aliados, oferecendo parte de seu reino aos filhos de Actor e a Amarinceu. Na guerra que se seguiu, Hércules não conseguiu derrotar Augeas pela força, mas por meio de traição. Quando os coríntios proclamaram uma trégua, Hércules armou uma cilada e assassinou os filhos de Actor. Hércules atacou uma procissão sagrada, que saíra de Élida em direção ao istmo de Corinto em honra a Poseidon. E nesse ataque próximo a Cleona, Hércules matou Eurito, filho de Augeas. Finalmente, Hércules tomou e saqueou Élida com um exército formado por argivos, tebanos e árcades. Ele entregou o governo e os prisioneiros a Fileu, o que salvou a vida de Augeas. Em seguida, Hércules se voltou contra os aliados de Élida, Pilos e Pisa. Ele atacou Pilos, mas foi impedido de atacar Pisa por um oráculo de Delfos. De volta a Micenas, Hércules relatou o trabalho concluído. Mas Euristeu também desqualificou o feito, afirmando que o herói recebera ajuda dos rios. Apesar das injustiças, Hércules seguiu adiante, confiante em sua capacidade de superar qualquer desafio.